Bom, pessoal, continuando então, nós podemos classificar, né, os substantivos de algumas formas. Então, nós temos o substantivo comum, ele dá nome para as coisas, mas essa coisa tem ele tem um efeito genérico. Então, quando eu digo escola, aluno, país, cama, né, é um substantivo que designa, que nomeia, mas genericamente. O substantivo próprio, ele vai justamente no sentido contrário. Ele particulariza. Então, olha só, escola, substantivo comum. Se eu digo escola Antônio Aleixo, eu estou particularizando uma escola em meio a muitas outras. Se eu digo aluno, é um substantivo comum, genérico. Se eu digo filó, é o nome de uma aluna, eu estou particularizando uma em meio àquele conjunto ali mais genérico. Tudo bem? É, temos ainda o substantivo concreto e o abstrato. Algumas pessoas costumam dividir assim, né? Substantivo concreto é aquilo que a gente pode pegar, abstrato não podemos pegar. Numa certa medida funciona, né? Mas dependendo do modo como nós pensamos, a gente vai ver que nem sempre isso dá certo. Então vamos entender assim, ó, que o substantivo concreto é aquele substantivo que tem existência própria. Uma vez que ele foi nomeado, ele existe. Por exemplo, fada. Fada é um substantivo concreto. Porque se cada um de nós aqui imaginar uma fada, embora cada um vai pensar um pouco diferente, mas provavelmente vai ser um ser feminino, alado, né, mágico, com determinado poder, algo desse tipo. Ou seja, nós demos esse nome de fada, né, para esse tipo de sujeito. Então, ele existe, mesmo sendo fictício. Tudo bem? O substantivo abstrato, não. O substantivo abstrato, para ele existir, ele precisa de um substantivo concreto que dê existência para ele. Então, o substantivo abstrato, ele tem que ser experimentado, ele tem que ser sentido, ele tem que ser vivido, né? Ele é uma experiência do substantivo concreto. Então, olha só, o amor. Para o amor existir, precisa de alguém que o sinta. A riqueza, para ela existir, precisa de alguém que seja rico. Então, essa é uma forma que a gente tem de identificar o substantivo concreto e o substantivo abstrato. Temos ainda o substantivo primitivo e derivado. Primitivo vem da palavra primeiro, né? Então, é uma palavra que não deriva de outra, como casa, hotel, porta e etc. Substantivo derivado é a palavra que deriva de outras. Olha só, casebre deriva de casa. E aqui a gente tem o radical, ó, que é essa estrutura que guarda, né, a ideia, a semântica da palavra. Hotel é um substantivo primitivo, mas hotelaria é uma palavra derivada de hotel. E o radical, né, ele vai acompanhando, ele guarda, né, esse eixo do sentido da palavra. E temos ainda os substantivos coletivos, que fazem referência, né, a uma palavra que nós usamos para poder fazer referência à coletividade de alguma coisa. Constelação, para um conjunto de estrelas, comunidade, para um conjunto de pessoas, caravana, para um conjunto de viajantes, né? E vários outros aí que vocês já devem conhecer. Eu vou ler agora um texto junto com vocês. Na verdade, eu vou ler fragmentos, né, para que essa apresentação não fique tão extensa, para a gente poder entender um pouquinho mais, né, os sentidos que o substantivo pode produzir em um texto. Esse texto, eu esqueci de colocar o título aqui, mas posso colocar agora. Se chama Circuito Fechado. E o título nos ajuda desde já, né, a inferir, de certa forma, né, sobre o que esse texto vai falar. Então, olha só, ele é formado só por substantivos. Eu vou ler alguns pedaços e vou saltando depois e comentarei. Começa, né? Chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha,
creme, cabelo, pente, cueca, camisa, abotoaduras, calça, meia, sapato, gravata, paletó, carteira, níqueis, documento, caneta, chaves, lenço, relógio, maço de cigarros, caixa de fósforo, jornal. Vou adiantar um pouquinho. Vou para cá, ó. Bandeja, xícara pequena, cigarro e fósforo, papéis, telefone, relatórios, carta, notas, vales, cheques, memorandos, bilhete. E na sequência, fósforo, telefone interno, externo, papéis, prova de anúncio, caneta e papel, relógio e papel, pasta, cigarro, fósforo, papel e caneta, telefone, caneta, papel, telefone, papéis, folheto, xícara, jornal, cigarro, fósforo. E adiantando mais um pouquinho, televisor, poltrona, cigarro e fósforo, abotoaduras, camisas, sapatos, meias, calça, cueca, pijama, espuma, água, chinelos, coberta, cama, travesseiro. E o autor é Ricardo Ramos. Então, o título do texto é Circuito Fechado, justamente porque esse texto aborda, né, a rotina, né, o cotidiano desse personagem que vive a realidade apresentada pelo texto. O autor construiu esse texto só a partir de substantivos. Nós vamos perceber que os substantivos não são aleatórios, do mesmo jeito que a disposição desses substantivos também não é aleatória. A disposição é importante, né, para a gente compreender algumas coisas. Então, olha só, quando eu leio chinelos, vaso, descarga, aqui o substantivo ele não está sendo usado simplesmente para se referir, para dar nome para alguma coisa. Ele está sendo usado também para que a gente consiga inferir, né? Para que a gente consiga inferir a ação que está sendo realizada pelo personagem que vive essa realidade do texto. Então, é como se lêssemos algo do tipo, ele acordou, calçou os chinelos, foi até o vaso, né? Usou o vaso, deu descarga, foi até a pia, usou o sabonete, escovou os dentes, se barbeou. Olha só, cada escolha de um substantivo desses, são todos substantivos concretos, né? Acaba nos permitindo construir as ações que são realizadas por esse personagem ao longo do dia. E como é que se dá essa construção de ao longo do dia? Aí também entra um outro papel, né, dos substantivos, além da escolha das palavras para nos ajudar a entender a ação que está sendo realizada, a forma como elas são dispostas, né, a sequência de cada uma, nos ajuda a construir o efeito de temporalidade, né? Construir essa cronologia dessas ações, entendem? Então, olha só, geralmente, a classe de palavras que nós usamos para poder, para nos referirmos à ação, é o verbo, mas aqui não foi necessário usar o verbo, né? Essas palavras, mais o nosso conhecimento de mundo, né? O nosso entendimento a respeito do que é uma rotina, né? De como possivelmente ela se constrói, isso nos permite, né, compreender e preencher esses espaços aparentemente vazios do texto. Então, olha só, o substantivo foi usado aqui, mas ele tem funções diversas que não simplesmente dá nome para as coisas, entendem? Eu quis colocar esse exemplo para a gente perceber mais o substantivo no sentido na semântica, né? Levando em consideração a semântica, os sentidos que ele pode produzir. Isso é mais importante para a gente do que estudar a metalinguagem pura e simplesmente, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho do artigo. O artigo, ele sempre vai acompanhar o substantivo, sempre. E ele pode determinar ou indeterminar o substantivo. O que isso pode significar? Isso pode me ajudar a entender, por exemplo, a pressupor o quanto algo é conhecido, muito conhecido ou pouco conhecido. Por exemplo, se eu digo, a criatura foi vista no parque, e se eu estou conversando com alguém, com o interlocutor, dá a entender que eu e esse meu interlocutor já falamos anteriormente dessa criatura, já se sabia dela, e nós, né, e uma informação aí nova, né, a criatura da qual, né, nós já falamos anteriormente,
Nós já nos referimos a ela, essa criatura foi vista no parque. Se eu digo uma criatura, e aqui usando o artigo indefinido, dá a entender que essa informação é totalmente nova, uma criatura que jamais foi vista e da qual não falamos antes. Entende? Então, olha só como que a escolha de um ou outro artigo gera efeito diferente. Semelhantemente acontece com esse exemplo. Vi o aluno no intervalo. Eu posso estar conversando com o interlocutor e provavelmente nós falamos anteriormente deste aluno. Ah, você viu fulano, né? Ah, sim, eu vi o aluno no intervalo. Então, nós já havíamos falado a respeito, ou já sabíamos, né? E também conheço esse aluno. Agora, se eu digo vi um aluno no intervalo, é como se essa informação fosse muito mais nova, muito mais novidade. É um aluno que eu não sei quem é, um artigo indefinido. Então, olha só, a ideia de definir ou não termo, artigo definido a e o, né? Artigo indefinido um e uma, nos ajuda né, a entender esses outros sentidos possíveis também. Tem também essa outra possibilidade, ó. Fui à loja, escolhi e comprei o vestido. Eu destaquei aqui, né, porque tem uma ênfase, né, nós geralmente damos oralmente. Quando eu digo comprei o vestido, o meu interlocutor vai entender que provavelmente é um vestido muito bonito, né, o melhor da loja. Maria comprou o carro, um carro muito bom, muito legal. Então, olha só, o artigo aqui não simplesmente determina o substantivo, mas ele também tem um valor, né? Ele expressa uma apreciação positiva, ele expressa o ponto de vista daquele que está enunciando essa valorização positiva. Ouvir um não me deixa muito magoado. Nesse enunciado aqui, ó, olha só, eu tenho o artigo indefinido e eu tenho essa palavrinha aqui que é o não. O não, isoladamente, né, fora do contexto, quando a gente pensa numa análise morfológica, o não é um advérbio de negação. Mas aqui ele está sendo acompanhado do artigo indefinido. E por ele ser acompanhado pelo artigo, então logo ele se torna um substantivo. O artigo é uma palavra que tem a capacidade, ele tem a propriedade de transformar qualquer outra palavra em um substantivo. Então, se você viu uma palavra e ela está precedida, né, do artigo, essa palavra só pode ser um substantivo. Tranquilo? E aqui eu quero falar um pouquinho, ó, o artigo definido e o uso da crase, né? Quando nós estamos diante ou não da crase. Por que falar a respeito disso? Porque a crase, quando que nós usamos a crase? Então, o artigo definido, né? Nós temos o artigo e a gente só vai confundir quando nós estivermos lidando com o artigo feminino, que é o a, né? A menina, por exemplo. E por que nós confundimos? Vamos considerar, por exemplo, o seguinte exemplo, né? Vamos considerar, por exemplo, o seguinte exemplo. Dirigiu-se, olha só, porque quem se dirige a alguma coisa. Vamos imaginar aqui na sequência uma palavra masculina. Dirigiu-se cartório, a pessoa foi para o cartório. Dirigiu-se, quem se dirige a. E aí vem cartório. Dirigiu-se a cartório não faz sentido nenhum. Então, nós dizemos assim, ó, dirigiu-se ao cartório. Esse a é a preposição exigida. Esse a é a preposição exigida pelo verbo dirigir. E cartório aqui, ó, é uma palavra masculina, então esse artigo que o acompanha é também masculino. Então, esse a é uma preposição exigida pelo verbo e esse o é um artigo que acompanha o substantivo masculino.
Eles se juntam, né? E aí nós dizemos, dirigiu-se ao cartório. Vamos agora pensar em uma palavra feminina. Dirigiu-se a, porque quem se dirige a alguma coisa. Dirigiu-se à igreja, por exemplo. Aí, ó, eu tenho a mesma realidade. Quem se dirige a. E tem o a aqui também, ó, que a gente pressupõe, né? Nós conseguimos pressupor que ele está aqui. Esse a é o a artigo, que acompanha o substantivo igreja. Esse a é o a preposição, que é exigido pelo uso do verbo, né? Pela regência do verbo dirigir. Quando nós temos esse caso, que é a junção do a preposição com o artigo, nós temos a crase. Dirigiu-se à igreja. E aí, então, ó, eu tenho a crase. Tudo bem? Então, a questão é a gente entender quando eu estou lidando com a preposição, e aí geralmente ele vai ser exigido por um verbo, por um nome, né? A regência de um verbo ou de um nome exige essa preposição. E quando eu estou lidando com o artigo, que é simplesmente o artigo definido a, que vai acompanhar um substantivo feminino. Vamos ver esse exemplo aqui que eu peguei na internet mesmo, né? Proibido a entrada de funcionários. Proibido a entrada, né? Então, esse a aqui, ó, ele é simplesmente um artigo. A gente poderia até falar assim, ó. A entrada de funcionários é proibida. Olha só. Esse a, ele é simplesmente um artigo feminino. Então, proibida a entrada, se ele é só um artigo, ele não precisa, né? Não se trata de crase. Proibida a entrada de funcionários por este local. Dirija-se à direita. Olha só, aqui se não tem crase, parece que a pessoa está dirigindo alguma coisa, né? E aqui não é, ela está se encaminhando, né? E é o sentido de direção. Então, quando a gente diz dirija-se à direita, à esquerda, equivale a vire à direita, à esquerda. Esse a é uma preposição. Então, eu tenho o a preposição de dirigir-se a, mais o a de à direita. Porque eu tenho essa junção, nós vamos ter a crase. Então, aqui eu tenho preposição e artigo. Proibida a entrada de funcionários por este local, dirija-se à direita. A direção. Esse a aqui, ó, ele não é assim. Ele não é assim. Opa. Esse a é simplesmente a assinatura, a direção. A direção está assinando. Se fosse, vamos pensar em outra coisa para poder assinar, poderia ser os produtores, seria os produtores. Tudo bem? Então, não tem nenhuma crase aqui. Vamos dar uma olhada para a gente poder ir encerrando essa parte e não ficar tão longo nessa atividade que eu também peguei na internet, que nos ajuda também a entender, né, quando eu tenho só preposição, quando eu tenho só o artigo e quando eu tenho a junção dos dois, e aí eu tenho um caso de crase. Estou à procura de alguns amigos. Olha só, poderia dizer, estou à disposição. Então, quem está aqui, né, o verbo, ele exige essa preposição, a. Então, olha só, estou à procura. Procura é um substantivo feminino, então ele é precedido pelo artigo feminino, logo eu tenho um caso de crase aqui. Estou à procura de alguns amigos. Voltei ao colégio. Quem volta, volta a algum lugar. Voltar, né, no sentido de regressar. Então, quem volta, volta a algum lugar. Esse a aqui é a preposição.
exigida pela regência do verbo, aqui, ó, do verbo voltar. Colégio é uma palavra masculina, então ele é precedido por um artigo masculino. Logo vai ficar: voltei ao colégio depois de ter passado por tantas privações. Esse primeiro a preposição e esse o aqui é um artigo. Gostei muito do frango à milanesa. Esse à milanesa, ele equivale à expressão à moda de. Todas as vezes que isso acontecer, a gente tem um caso de crase. Então, ó, gostei muito do frango, a milanesa equivale a dizer a moda milanesa. Então, fica a milanesa. E aí, ó, como moda é uma palavra feminina e aqui está subentendida a expressão a moda de, a gente tem o uso da crase. Quando vamos à fazenda, adoro andar, aqui já ficou a resposta, né? A cavalo e a pé. É porque eu havia preenchido anteriormente, a terceira vez que eu gravo isso aqui. Quando vamos, quem vai a algum lugar. A fazenda, olha só, mais a de artigo. Então, esse primeiro a é a preposição exigida pelo verbo. Quem vai a algum lugar. Esse outro a é o a artigo, que acompanha o substantivo feminino fazenda. A junção dos dois, ó, vai fazer com que eu tenha o emprego da crase. Quando vamos à fazenda. Adoro andar a cavalo, tá certo, né? Já tá certinho porque eu já tinha feito. E a pé. Por que está simplesmente esse a e que a que é esse? Andar a cavalo é uma preposição. Andar a pé também é preposição. Inclusive, ó, se nós analisarmos essa estrutura inteira aqui, andar a cavalo e a pé, a gente vai ver que essa estrutura aqui, ó, se constitui um advérbio, né? Um advérbio de modo. Tudo bem? Então, além do mais, não poderia ter crase aqui. A palavra cavalo e a palavra pé são palavras masculinas. Não tem como, então, eu ter o artigo feminino que faria, né, com que a crase acontecesse. Tudo bem? Essa atividade é uma ótima alternativa para aliviar as tensões. A aqui de artigo mesmo, né? Não existe a preposição. Os sapatos, a moda Luiz XV, a expressão, né, que eu comentei anteriormente, então sempre vai ter crase, fizeram parte do passado de muitas mulheres. Então, olha só, para a gente poder entender em alguns momentos, se eu tenho a preposição, o a preposição, mais o a artigo, nesses casos vai acontecer a crase. Então, eu preciso saber reconhecer se eu estou lidando com uma preposição e se de fato existe ou não o artigo feminino. Para o artigo feminino acontecer, é fundamental que a palavra, que o substantivo seja feminino. Tudo bem? Pessoal, eu vou parar por aqui para que o vídeo não fique muito extenso. Tem um outro, né? Tem um outro pedacinho, né? Anteriormente ainda. Eu vou tentar me adequar à ferramenta, ajustar, mas eu espero realmente colaborar. Depois vocês me deem um retorno e eu vou tentar dar orientações melhores também lá no AVA. Tudo bem? Obrigada pela atenção de vocês e a gente vai se falando. Eu aguardo o retorno. Abraço.